terra dos gigantes em Elbaf surge um príncipe que matou até o seu próprio pai. Intitulado como Deus do Sol, Loki, o Luffy terá esse reencontro no episódio de hoje. Então fica até o final, porque de verdade, a forma como o Luffy conhece ele é de se espantar. O episódio já se inicia com o nosso Luffy com o Usopp saindo lá de Little Garden, quando eles conheceram os gigantes. Com o Luffy gritando, graças a Deus, agora a gente tá fora disso, uhul. O Usopp começa a chorar, falando, um dia eu irei para Elbaf, para a ilha dos guerreiros gigantes. Muito lindo essa sincronia com o Luffy junto com o Usopp, porque o Luffy também fala, sim, Usopp, com certeza chegaremos lá. O Chapéu de Palha tinha um sonho de ir lá, mas quem tinha mais esse sonho era o Usopp e o Luffy. Aqui eles começam a dizer que todos são enormes, porque são gigantes, né? Coisa estranha. É uma brincadeira leve, onde todo mundo está comendo e muito feliz. Luffy diz para o Usopp, finalmente está acontecendo, Usopp. Com o mar e com o vento batendo refrescante lá dentro do Sunny, é dito que o Luffy e os outros deixaram Egghead, com o navio dos gigantes e também o navio do Chapéu de Palha atrás deles. Luffy tá se engasgando de tanto comer, mas ao mesmo tempo, um gigante chega nele e pergunta, ei, Chapéu de Palha, você está ouvindo? Ele menciona que depois dele se despedir do Luffy lá em Water 7, eles foram para Little Garden para dar uma olhada em nossos chefes. Luffy fica extremamente animado falando, é claro que você faria isso, até porque já se passou mais de um século sem procurar por eles. Mas o Usopp e o Luffy se surpreendem, porque os chefes deles, eles estavam lutando, mas com as próprias mãos. Luffy pergunta, mas como assim? Vocês tinham armas para lutar? Só que para não ferir o Luffy nem o Usopp de maneira psicológica, eles não falaram como as armas deles foram quebradas, porque de alguma forma foi sim quebrada quando fizeram o Chapéu de Palha saírem de Little Garden. Usopp fica muito animado e sobe diante do banquete e fala que tudo isso foi uma batalha onde cada ataque foi um golpe fatal e ele viu tudo. Dory e Brugge também se emocionam, falando que eles foram parados por eles no final. E assim voltaram para Elbaf para pegar as suas armas normais. Essa parte é mais engraçada porque a Nami fala, como assim? Vocês voltaram lá para pegar as armas, então vocês continuam tendo aqueles duelos doidos que vocês tinham? Gigantes falam que sim, a Nami percebe que tudo que eles fizeram foi realmente perca de tempo. O Usopp defende os seus aliados e fala que esta é uma verdadeira luta e ela não aprendeu nada em Little Garden. Um passado de 2 anos atrás é mostrado, de quando o Usopp conhece esses dois guerreiros e fica admirado, afirmando que é como se cada um deles tivesse a bandeira de um guerreiro hasteada em seus corações, e por isso eles nunca permitirão que essa bandeira seja manchada. E que claro, isso é exatamente o que eu quero me tornar, um bravo guerreiro do mar. E só isso pra mim já é magnífico, porque agora estamos indo para Elbaf. Agora aparece e fala, treinando com gigantes, né? Sandy solta uma indireta e fala, nossa, é muito triste que algumas pessoas só se preocupam em lutar. One Piece não poderia voltar sem essa treta entre os dois. Até que o Sandy fica muito animado, falando que lá deve haver toneladas de mulheres lindas e gigantes. Só que o Frank, ele é muito mais homem do que qualquer tripulante ali do Chapéu de Palha, porque ele tá comendo Hakaro, que é aquela comida fedorenta que o Luffy comeu. Além de ser fedorenta, ele ainda gostou muito dela, porque também ela também tem um gosto horrível. Mas o motivo de ter gostado é porque ela se encaixa muito bem tanto com Coca-Cola quanto com qualquer outra bebida. Mostrado uma bebida bem forte mesmo, que ela se chama a Fada Verde, e quem toma ela é o Chopper. Isso deixa ele bem louco mesmo, tá? Luffy, enquanto come, ele se esbagaça de rir porque vê que o Chopper está bêbado. De repente o Luffy grita, ei Brook, canta aí pra nós. Tudo fica muito emocionante porque essa música não é Binks no Sake, e sim a música que ele cantou depois do time skip. O homem que será o rei dos piratas, que mesmo diante da dificuldade, esse homem se mantém de pé, com sandálias em seu pé descalço. Só que agora, esse é o momento mais importante do episódio, que era o que eu gostaria de ter mostrado pra vocês. Há mais de um mês, houve um incidente na Ilha Gartel, lá no Novo Mundo. Era o Bartolomeu, entrando na ilha, tentando vender coisas do Chapéu de Palha. As pessoas discutem com Bartolomeu, perguntando pra ele se ele sabe, ou se ele tem alguma noção de que propriedade é aquela ilha. Quando ele observa de ninguém nada menos que o Shanks, então ele fica muito nervoso, falando o Ruivo, destruindo a bandeira do Shanks e falando, o Luffy Senpai é aquele destinado a liderar a era que está por vir, ele vai ser o rei dos piratas. Mas isso não acabou muito bem por Bartolomeu, porque ele acabou sendo totalmente massacrado pelo Shanks. Tudo isso porque se o Shanks deixasse isso acontecer, a moral dele dentro daquele lugar seria meio que deixada de lado. Bartolomeu se ajoelha diante dele, sangrando, falando que sente muito, porque ele não parou para considerar essas coisas, e admite que agiu por ignorância e totalmente por estupidez. Mas um dos membros do Shanks chega no Bartolomeu e fala, a gente vai te dar uma chance. Este aqui é um veneno mortal, faz com que o Luffy do Chapéu de Palha beba isso dentro de um mês. E beber isso causa agonia, seguida de sangue jorrando por todos os poros, levando você à morte.
verdade. Só que Bartolomeu, ele entende a situação e fala por que o Luffy tem que pagar pelos meus erros, avisando que quem vai sofrer as consequências disso tudo tem que ser ele, e não o Luffy, bebendo esse veneno mortal sem ao menos se importar com sua vida. E sim, essa foi a maior prova de lealdade do Bartolomeu com o Luffy. Bartolomeu fala que tudo isso está tudo bem, porque ele prometeu a lealdade ao Luffy Senpai, e hasteamos sua bandeira sem seu consentimento. Então isso não tem nada a ver com ele, e eu não quero que ele saiba disso. Tudo isso porque ele não quer que o Luffy desperdice um único segundo de seu precioso tempo com alguém como eu. Porque essa é apenas uma história de um homem punk tentando desafiar um dos imperadores e ser morto por isso. Mas eu queria pelo menos ter visto o Luffy se tornando o rei dos piratas, dizendo adeus, meus amigos. Só que o veneno não teve efeito. Bartolomeu e seus tripulantes voltam para o seu navio. Aqui já salvou o episódio inteiro, porque Ben Beckman chega perto do Shanks e pergunta por que ele está sorrindo. Shanks só olha e diz o seguinte: é porque eu fico muito feliz de ver o Luffy sendo respeitado pelos outros. Pelo que eu entendi aqui, parece que a tripulação do Shanks, cada um tem sua forma de independência por lá. Então o Shanks, ele não é meio que um capitão. Como foi o lance do veneno, de algum dos membros também agirem por conta própria, o Yasop também age por aqui, afirmando que eles ainda precisam pagar o preço. Ou seja, Yasop atira no navio de Bartolomeu. Ou seja, nas costas da ilha Gartel, o navio do Bartolomeu foi totalmente afundado. E os status é desconhecido. Ninguém sabe o que aconteceu logo após isso. Barba Negra fica extremamente irritado por ele ter ficado um tempo fora e diz sobre a mensagem do Vegapunk, que o mundo finalmente está em movimento, porque agora todo mundo tá sabendo que exista os poneglyphs, que o governo mundial e a marinha também estão envolvidos. Ou seja, não há vitória sem lidar com eles. O objetivo do Barba Negra era usar o Kobe como refém, mas agora ele acabou fugindo, ficando extremamente indignado, porque deixaram o Moria fugir também. Só que o ego do Barba Negra se levanta muito, porque vários piratas lá embaixo começam a gritar por ele, afirmando que aquele que reivindicará o One Piece com certeza vai ser ele, falando para ele conquistar o mundo. Isso alegra o Barba Negra, porque ele levantou muito o ego dele, o que já parece deixando o Barba Negra mais animado que eles capturaram o Garp, que é mais importante do que o Kobe, falando que não, ele não morreu, na real, ele está muito vivo, mostrando as correntes prendendo o Garp. E a Kid, ele fala que foi preciso de todo mundo para poder fazer isso. Barba Negra pega a Purin e diz: ah, mas agora a gente pegou a dos 3 olhos. Barba Negra liga para Laft, capitão do 5º navio, e pergunta por que ele está demorando tanto e o que o exército revolucionário está fazendo. O objetivo aqui é deixar os Tenryubitos morrerem de fome, para ver o que irá acontecer. Assim, os envios de alimentos de vários países já estão bloqueados. Com certeza vai ter algo que os Tenryubitos vão ter que fazer. Ban, Argur e Katarina, eles voltam para a ilha, ou seja, eles vão se reencontrar com Barba Negra e irão mostrar o nosso carinha da lama e o que ele tem a dizer. A ilha de Hachinoso segura o navio para tentá-lo colocar novamente dentro da ilha, ou seja, porque eles são tripulantes do Barba Negra, na verdade. Mas agora a situação acaba dando errado, porque apesar dos Chapéus de Palha terem partido há 2 dias de Gearhead, eles ficaram totalmente bêbados, deixando o Sunny de lado, ou seja, eles não sabem aonde está o navio dos Chapéus de Palha. Todos ficam extremamente preocupados. Os únicos Chapéus de Palha que restaram dentro do barco dos gigantes. Os gigantes falam que não podem voltar para Elbaf desta forma, principalmente sem o Luffy e os outros. Robin então pensa, talvez, só talvez, o peixe gigante tenha pego eles. Só que isso deixa os outros ainda mais preocupados, principalmente o Frank, e ainda começa a gritar o nome deles. No momento que eles gritam o nome da Nami, algo aparece. Sim, Nami, ela desperta em um lugar estranho. E não é por nada não, mas ela tá muito bonita, tá? Sem saber onde está, Nami se levanta, com uma roupa em que ela não estava antes, em um lugar onde tudo é muito grande. No começo do episódio a gente analisa a Nami acordando dentro de Elbaf, com essa cara de quer ser minha mulher, dando pra cima com total desrespeito, né, peito, e diz, ai, onde é que eu tô, cara? Analisando ao redor, percebendo que não tem ninguém ali perto, olhando suas próprias vestimentas e percebendo que tá muito mais gostosa. A Nami ouve algo, mas ela não tá entendendo
entendendo nada do que está acontecendo, mas ela se lembra de subir a bordo do navio dos gigantes em Egghead e essa foi a última coisa que ela lembra. Percebendo que algo está acontecendo, ela precisa se informar e tentar saber onde o Luffy e os outros estão. Mas quando a nossa Nami olha pra trás, algo acontece. A gente não entende muito bem e vai parar perto dos gigantes. Eles falam que tá tendo um incêndio, que alguma coisa está pegando fogo. Eles não podem deixar que essa árvore gigante pegue fogo, mas do nada um monte de abelha tá caindo no chão. Então os gigantes tentam se informar falando, vamos falar para o Deus do Sol sobre isso. A gente dá de cara com o castelo Big Stan. A Nami gritando, ai, ainda está vivo, mas o nosso Zeus tá protegendo ela. De repente de Sigma Boy ele vira o drogado de sempre, com as abelhas todas torradas. A Nami fala, ai, que abelha gigante é essa? Zeus drogadaço fala, bom dia Nami, onde a gente tá, mano? Ela diz que não sabe, deveria estar no barco dos gigantes. Diz que não lembra nem de ter trocado de roupa. Zeus, eu vou voltar a fumar maconha, tchau. Nami, cacete, hein, mano? Você voltou aqui, me ajuda, caralho. Por favor, Zeus, alguém me ajude. Pode até ser o Sop, por favor. De repente tem algo acontecendo. Ela ouve a voz do Sop. Nami pula de alegria falando, Sop, caramba, mano, é agora que eu vou ser protegido. Mas o Oda gosta, né? É fazer o que? Desculpa, tá, pessoal, de dar esse zoom assim, né? Um chão todo irregular parecendo de Lego. Mas tudo fica pior, porque quando a Nami olha pra trás, tá um bichinho muito fofinho, né? Eles ficam se encarando e a Nami, que enorme, mano! O bichinho se assusta e é meio que um corpo espinho. Nami levanta e fala, pera, meu parceiro, se acalma, tá? Se acalma. Ela, sem ressentimentos, por favor, sem ressentimentos, cara, eu tô todo fodido. Só que o nosso bichinho fica insultado porque a Nami fala que as pernas dele é lento. O Sop, eu tô aqui. Me chega perto e o Sop tá sendo engolido por um gatão gigantão. Pede socorro e a Nami, você precisa da minha ajuda, mano? O Sop fala, o Sop tá todo lascado. E ela, eu também tô, mano. A Nami tenta tocar no pau dela e fala, eu preciso de você, Zeus, apareça. O pau no cu só fala, Nami, já tá na hora de comer já. A Nami fala que vai dar um monte de nuvem pra ele. Então ele fica muito animadaço e o pau dele se estende muito dentro da boca do cara. Um pau dentro da boca do corpo espinho e ele eletrifica lá dentro. Zeus, que tá um raio aí, meu parceiro. O corpo espinho fica muito maluco com essa eletricidade. Começa a rodar e bate bem na parede. Até que essa eletricidade também salva o Sop mesmo com a Nami caindo. Porque esse corpo espinho bate em cima desse gato que estava engolindo o Sop. Bom, o corpo espinho foi um a menos. Só que agora eles vão ter que lidar com um gatão gigantão. Nami, mano, eu tô com um mau pressentimento, meu parceiro. E o Sop, eu também, mano. Os dois saem correndo porque não tem como fugir desse gatão. Até que os dois ficam pulando pra tentar desviar dos ataques desse gatão. O Sop diz, meu parceiro, é difícil demais ficar correndo nesse piso irregular. O Sop explica como ele parou nesse lugar porque ele acordou sem saber de nada. Ele se olha no espelho e não entende como ele tá com essa roupa e como tá com essa barba. Mas ele vê a Nami e grita o nome dela. Só que no momento que ele grita pra ela acordar, ele se depara com um gatão. Nami, então a voz que eu ouvi era a sua, né? Espera aí, como viemos parar aqui? O Sop diz que ficamos bêbados, então a Nami lembra de algo. Era o Sandy comentando sobre a bebida, que ela era extremamente forte. O gigante fala que assim, essa bebida é bem poderosa. Nami lembra que o gigante disse que essa bebida podia causar alucinações. Mas eles se deparam com um beco sem saída. A Nami olha pro gatão e o Sop também. A Nami só fala o seguinte, e agora o Sop, o que a gente faz? O Sop fala, mano, é o seguinte, você falou que a gente tá alucinando, não foi, Nami? A gente tá vendo esse gato, mas ele pode até ser alucinação. Pra cima, seu gatão de bosta. Aí ele recebe um dos ataques mais mortais do gatão. Dá pra perceber que esse castelo, quando for destruído e jogando os dois longe, ele parece meio que um Lego, tá ligado? Dá pra perceber que ele parece um Lego. E novamente aí o Oda, ele é tarado, então eu tive que dar um zoom aí pra vocês verem, né? Nami acorda em meio a essa devastação e percebe que tem um monte de peças de Lego, mas ao mesmo tempo ela tenta pensar onde tá o Sop. E pensa que o Sop virou o Brook. Só que a Nami acha o Sop, tenta correr atrás dele. Como ela viu o gato chegando, ela fala, acorda, pô, acorda. Nami se assusta, porque não é mais um gatão, e sim um leão gigantão. Exato, e o que a Nami faz de imediato? Ela se assusta, mas pega a porcaria do Sop e usa ele como escudo. Sim, essa parte do escudo você vai ver agora, porque na real a Nami tá tentando levantar o coitado, mas ele tá todo lascado. O Sop, ele se assusta muito quando vê esse rei leão, principalmente agora que a Nami vai ter que usar ele como escudo. Ele grita, puta que pariu, Nami, não me usa como escudo, cara. Mas alguém está chegando. O nosso Luffy. Usando o seu guia, Sado, tem claro um haki do armamento potente no seu pezão. Sandy aparece também e usa suas chamas azuis. E claro, o Zoro potente, meu parceiro. Seu Santorio. Os três atacando simultaneamente, que meu parceiro, o Zoro, ele levanta esse gatão com seu tornado do dragão. Luffy só chega com a sua pisada e chinelada e acerta o gatão na fuça. Sandy aparece em cima, arregaçando ele. Realmente, ele tinha se transformado num leão, mas ele é um gato bem pequeno. Nami fala, foi por pouco.
pouco, hein, mano. Até que o Zoro, ele se transformou num gato, né? Luffy, mas esse aqui eu não vou comer não, viu? É porque o coelho de mais cedo tava ótimo. Sandy Gado fala que tava muito preocupado com a Nami. A Nami, ai, Sandy, eu tava passando mal, mano. Eu tava com tanto medo, caralho. Sandy, eu sei que você deve ter ficado muito preocupada, mas o Sop, ele morreu para proteger você. Sop, puta que pariu, eu tô viva aqui, vocês não tão vendo, mano? Manda a Nami de desgraçada porque ela usou ele de escudo, que nunca vai se esquecer disso. Até que do nada tem um tremor, aonde aquele castelo onde eles estão começa a se ruir. Luffy, pelo grito, parece que tem um maior ainda ali, né? For gostoso eu pego. Sandy, por falar em comida, a colmeia e o enxame de abelhas que você mandou pelos ares iria servir muito bem. O Luffy, mano, sério, mano? Que pena, cara. Não teve jeito. E o Zoro, mano, você deveria ter falado antes, hein, Sandy? Nami, como vocês conseguem ficar tão à vontade? O Zoro fala que ele acordou na parte de trás da cidade e veio na direção do tumulto. Eu encontrei ele matando um coelho gigante. O Luffy, ei, o Sop, você poderia ter derrotado ele, mano. Você é muito merda, cara. Sop, eu tava em pânico, cara. Era um monstro. Ai. Só que quando o Sop senta, não foi uma sentada feliz. Tudo cai. Só que o Luffy, ele fala Gomu Gomu no Fusen, protegendo todos que estavam caindo. O Zoro, monstros bizarramente grandes, um castelo de mentirinha. Nami, será que isso é um sonho? Eu não sei. O Sandy, não. Se isso fosse um sonho, não teria homens nesse meu sonho. Nami, meu Deus. Sim, o Sandy, ele pula com a Nami e fala que vai voar. Aí ela fica toda louca. Luffy tenta avaliar o lugar onde estão. E realmente parece tudo comparado ao Lego. Não é à toa que vai ter a série de Lego de One Piece, né? A Nami, que estranho, aqui não sopra vento. O Sop toca nas roupas do Luffy e fala, sei. E o Luffy o que, mano? Que é, mano? Sop, falei, gente, pelo que eu vi, aqui deve ser o Elbaf, porque a gente tá com a roupa de Elbaf. Eu duvido que tenham roupas do nosso tamanho na Terra dos Gigantes. Nami, pera aí, você tá dizendo que estamos em Elbaf, que crescemos? O Luffy, pera aí, então eu tô um gigante? Ele fala que parece que nem todos do nosso bando estão aqui, porque ele não tá conseguindo cheirar Robin de longe. Fala abertamente, meu radar não detecta Nico Robin. Nami, que cachorro do caralho. Sop, já sei, se a gente for por mar, talvez consigamos encontrar o Sunny. Zoro, falei, olha como esse lugar é longe, não tem como a gente chegar perto do mar. O Zoro, parecia haver pessoas naquela cidade, é melhor a gente ir lá. O Luffy, é isso mesmo, vamos pra cidade, cacete. E o Sandy, vamos encontrar uma mulher bem gostosa pra perguntar. Sop irritado e o Luffy dando risada. A Nami, como vocês podem estar se divertindo tanto? Sandy, anime-se, Nami, eu tô com você, viu? Ai. Mesmo que aqui não seja o Baf, meu amor por você é gigante, viu? O Luffy, é isso mesmo, rapaziada, vamos até a cidade pra perguntar. O Sop, é isso aí, mano, bora lá. Luffy se levanta e fala, é hora da aventura, rapaziada, os gigantes. Os dois gritando, Eru bafo, Eru bafo. Sana. Sop já fala pro Zoro não se perder. Zoro, meu parceiro, é sua própria bússola. O Zorão, que gosta de coisas enormes, como a espada de Oden, já fala, nossa, aqui tudo é enorme, hein, olha que coisa gigantesca. Mas eles percebem que algo está vindo. Então Nami e Sandy também se desesperam. Não esperava isso do Sandy, de verdade. Luffy fica extremamente animado, porque é um grilão gigantesco que pula do nada com um gigante em cima dele. Pelo jeito, eles já sabem que aqui é o Baf, né? Gigantão cachaceiro já chega com pose e fala, opa. Aqui enxergamos uma viadagem do Sandy, sendo que quando ele era pequeno, ele ficava com um rato. O gigante pergunta, aí, vocês são novos por aqui? O Luffy, ei, você conhece um cara assim, papapá? É da minha tripulação, tá ligado? O gigantão, é assim, meu parceiro, eu tô sem tempo, mas toda essa terra aqui pertence ao Deus do Sol. O Luffy, bem abestalhado, já fala, Deus do Sol, cara, que foda. O Sop, eita, Deus? Gigantão, exatamente, Deus do Sol, aquele que criou tudo e também observa tudo por aqui. Vocês estão ligados naquela árvore ali? Ela não é o pau-brasil não, mas ela é IGG Brasil. Ela é a árvore do mundo. O Deus do Sol criou esta terra com a IGG Brasil no centro. De se dizer que esta é a terra dos deuses. O Sop, mamador de gigante, fala, se essa é a terra dos gigantes, então a gente tem que aceitar essa fé deles. O gigante fala que serve aquele tal castelo. O Luffy já fica surpreso e pergunta se tem alguém ali, mas o rei de lá era o gatão. Luffy, meu parceiro, hoje eu acabei de... O Sop teve que tancar na hora a boca do moleque. O gigantão fala sobre o Deus Orelha, o coelho gigante. Acabou sendo incendiado perto da cidade, mas foi o Luffy que fez isso. Porque na real, o Luffy que comeu o coelho gigante. Todo mundo tenta se fazer de bobo perto do gigante que não aconteceu nada. Gigante, vamos pra cidade, se vocês estão com fome pra pegar o foder. Ora, o Luffy baba e tira a mão do Sop. Eles falam que esse folder é pra você comer. Fala, mais uma vez, hein, não ultrapassem os limites daquele castelo porque é bem perigoso. Porque lá tem cruéis soldados. Só que não teve jeito, meu parceiro. A Nami tenta impedir, porque você sabe que o Luffy, ele gosta de perigo. Ele já sai correndo, opa! Agora eles vão atrás do Luffy, porque o Luffy foi convencido a entrar em perigo e a Nami tenta se fazer de besta perto do cara. Zoro, soldados cruéis, né?
O Sandy, o Luffy é assim por causa de você, seu bostinho de merda. O Luffy, você é louco, viado. Agora tá cheirando a aventura. Todos tentam gritar o nome do Luffy pra ele voltar, mas a Nami fala, não tem jeito, mano. Quando o Luffy tá assim, já era. A Nami fica impressionada, porque aquele castelo é o mesmo da onde eles estavam. Luffy, peraí, tem alguém correndo pra cá, mano. Mas foda-se, vamos ignorar e só seguir em frente mesmo. Só que o Luffy percebe os mesmos movimentos e é ele, como se tivesse um espelho, batendo a cabeça e desmaiando. Gigantes, meu Deus, o céu sobre o templo se rachou todo. E pensam, tem muita coisa acontecendo hoje em Elbaf. Eles ficam intrigados, percebendo que o céu se rachou. A cabeçada do Luffy tinha que rachar mesmo, porque nem a sandália dele quebra, imagine a cabeça. O Sop, eu tenho certeza de que isso é uma maldição, retribuição divina. O Zoro, ei, olhe mais de perto ali. Percebendo que ali é o quarto de um gigante, Sandy fica assustado e fala, peraí, então, o que tá acontecendo? O Zoro, eu acho que ele tá meio burro, mas ele fala, acho que a gente não tá dentro do navio de Elbaf, né? O Sop, eu acho que não, mas que grade de metal gigante é essa? Sandy percebe que eles são bichinhos de estimação numa gaiola gigante. Só que olha o que acontece, enquanto o Luffy ele está totalmente desmaiado, ele ouve uma voz. E a voz até parece com uma pessoa da tripulação deles. Zoro usa suas espadas para cortar essa grade de metal. Super animados, eles descem essa grade de metal. O Luffy grita e fala, ei, cadê você? Onde você está? E essa pessoa fala, eu tô aqui, mano. É ninguém nada menos que o Chopper, todo arregaçado, e fala, eu tô preso, cara, tô preso. Que bom ver vocês de novo, gente. E essa coleira já tava em mim quando eu cheguei, ai. O Zoro, ei, não se mexa. Eu vou cortar pra você essa porra. Chopper, meu Deus do céu, que assustador. Ai. Mas a Nami consegue, com sua arte de ladra, né? Chopper até fala, ei, não é à toa que chamam você de ladra. Chopper, ai, obrigado, Nami, obrigado. Nami, agora você tá me devendo. O Zoro, no quarto de um gigante, tem roupas de seres humanos normais? Será que ele tá fazendo a gente de boneca? Luffy pula nos Lego, mas algo também acontece. Parece que um olho de uma serpente está sendo mostrado. Luffy, ei, olha isso, cara, tem um monte de brinquedo aqui. Sandy, entendi, então tô ligado. O lugar todo é feito de Lego. Aquela estrada que a gente corria parecia infinita, então deve ser algum espelho. Luffy, peraí, então aquele cara que eu bati era eu? Sandy confirma e fala, sim, tá vendo aquela árvore? E deste lado parece ser só um vidro. Eu realmente não sabia que existia espelhos assim, mas aí, Nami, se quiser eu posso limpar sua bunda. A Nami, cala a boca, seu bosta do caralho. O Zoro, peraí, então algum gigante tá observando a gente? Sendo a gente de bonequinho? Luffy, como eu imaginei, a gente chegou em Elbaf, cara. Nami, não necessariamente, a única coisa que sabemos é que este quarto é de um gigante, né? Vamos ter que sair para observar os outros, mas aonde estão os outros? De repente uma sombra aparece. O Luffy olha pra trás, Sop olha pro Luffy e fala, ei, mano, não vai fazer confusão agora. O Luffy responde, mano, mas pode ser só nesse cara aqui? O Sop, manda ver, mano, manda ver. Olham pra baixo, tá cheio dos amiguinhos do Sandy, quando ele era criança. Também tem um corvo. Sandy percebe, peraí, então esses são os soldados do templo? Foi dito no começo do vídeo com aquele gigante, lembra, pessoal? De repente, uma imagem assustadora está chegando. É um gigante com uma máscara que a gente não entende muita coisa. Parece até um boss de algum jogo. Luffy, beleza, mano, vamos nessa aí. Dando uma risada lascada com o haki, com o haki do rei passando dos limites, ele fala, Gear, 50, indo que nem o Lula, que nem um condenado, pulando no chão pra tentar dar um impulso e acertar na árvore, mas ele é pego pela serpente, só que enrola ela toda. Enquanto o nosso gigantão tá caminhando pra chegar lá, o Luffy tá só se divertindo e pulando e dançando e gritando. Sandy, peraí, seus ratos desgraçados. Sandy farma a aura, joga o rato pra cima e depois dá logo com câncer na cabeça deles. A Nami, ei, Chopper, a gente consegue subir ali? Chopper, peraí, tem alguma coisa ali que eu tô desconfiando, hein? A Nami, parece ter algum tesouro, né? De repente a gente vê o Zoro fazendo um parkourzaço pra tentar acertar aquela ave. A mesa que se quebra toda, mano, dá até dó. Mas quem tá chegando é o nosso protagonista, exato. E quando ele vê a situação, ele fala, que porra é essa? O Sop já nomeia ele como Deus do Sol. Fala, ei, Luffy, o Deus do Sol voltou. Claro que eles não deixam o serviço pra trás, derrotando o ratinho. E depois só com uma espadada derrotando a ave. O Luffy, como não? Pistola do alvorecer. A serpente foi embora. O coitado só fica muito mal, mas eles têm que fugir, né? Luffy sai dando risada, mas não foi muito legal pro gigantão que é chamado de Deus do Sol. Fugindo de lá, a primeira coisa que eles acham é o gato que eles espancaram. Mas o Luffy só deu uma risada e tenta acertar o gato. O gato fica com muito medo. E o gato fala, vocês vão pagar por isso. E a Nami conseguiu
conseguiu achar algo muito top, velho. Ela achou um mapa pra poder andar nesse reino dos blocos. O Sandy, essa é minha Nami Hai. Chegando o Deus do Sol dizendo como ousam arruinar o meu reino. Sop grita e fala, ei pessoal, vamos nos animar. Vamos passar pelo castelo e seguir em frente até dar de cara com outro espelho. Se a gente atravessar, a gente tá fora daqui. O Luffy, beleza pessoal, vamos cair fora agora. E assim é confirmado que aquele é o Deus do Sol, porque os gigantes falam que o Deus do Sol está furioso, por isso que tudo está sendo arruinado. Ele termina, eu não vou deixar vocês fugirem daqui. O Deus do Sol já fica muito puto com o Luffy e com os outros, porque derrotaram seus bichinhos de estimação. E também o quarto do cara, né? Como ele vai deitar? Ele grita que o Luffy e os outros são seus bonecos vivos, chamado Live Dolls. Então fica aquela premissa dele ficar muito nervoso, falando como ousam arruinar meu templo e caindo pra cima e pro pau. Não me diz, ai, ele dá muito medo, Zoro. Esse cara aí tá mais pra demônio do que Deus, hein, mano? Sandy, esse maldito. Então o Chapéu de Palha não sabe para onde vão, mas escolhem a direção direita. Nosso cabeça de corno percebe que o gatinho está ali. Eu sou bem, Luffy, olha, ali é uma cidade. Mas o Sop percebe que o bagulho tá muito grande. Como que eles vão subir pra lá? Sandy fala que ele vai abrir com um chute. Mas o Luffy fala, não, gente, vamos pular, gato. Com o gato pulando, começamos a enxergar uma vista muito linda. Entendemos o motivo do Luffy não querer atacar o Deus do Sol. Que ele construiu tudo isso, então pra que quebrar tudo? Só que infelizmente o nosso gatito brocha e cai com tudo. O Luffy só olha pro gato e fala, puta que pariu, gato do caralho. Os outros enxergam onde eles estão e vê o estrago que aconteceu. Mas o Luffy só pensa, puta merda, agora já era, hein, mano. Não sei mais o que a gente faz. Mas é o seguinte, próxima, tome cuidado, seu gato. O nosso cabeça de corno fala que é crime destruir o mundo dele. Luffy, beleza então, gatito, vai lá, mano, bora lá. Deus do Sol pergunta por que o gato tá ajudando eles, ordenando o que pare. É, realmente sobrou nada pro nosso cabeça de chifre. Luffy, ué, ainda falta um montão, não é? Me pega o mapa, vira Shed e fala, eu decorei toda essa porra aqui. Não me senta perto do Luffy e fala, ei Luffy, a porta espelhada que acabamos de ver está refletida ali. Dando uma bela informação pro Luffy que as nuvens são feitas de algodão, então ele tenta testar pra ver se é molão. Zoro, mesmo que pareça enorme, ainda é só um quarto de um gigante. Sandy diz que faz sentido que pareça infinito, já que está espelhado em várias direções. A Nami comenta que só passamos pela metade do reino, ou seja, logo chegaremos no nosso objetivo. Mas não teve jeito, nosso corno comenta, vocês acham que vocês sabem de tudo deste mundo só porque viram as plantas? Adicionando uma rede de aço, que o Zoro fica surpreso. Descobrimos pelo nosso corno manso que este centro foi projetado para que nenhum gigante pudesse fugir de lá, e assim ele tenta acertar o Chapéu de Palha. O gato faz um belo de um parkour pra fugir dele. Não teve jeito, vai usar o gato pra fazer churrasquinho na rua. O Chapéu de Palha não sabe mais o que eles vão fazer, porque já estão presos dentro daquela gaiola. Todos bem aflitos com isso. O bagulho fica insano. O Zoro levanta sua espada e fala, podem. E o Sandy complementa, continuar em frente. Deste jeito com um ataque unido, cortando essa gaiola de aço. O Luffy, vai gato! E o nosso corno favorito fala, volta aqui seu gato, surpreendendo que cortaram fios metálicos. Falando que os planos dele continuam, mesmo eles correndo. Você sabe muito bem disso, né, Sketch? O Chopper, ei, ele mandou você parar de falar abobrinha. Outros gigantes, ei, Deus do Sol, a gente precisa falar o que aconteceu com Deus Orelha. Ele acabou morrendo em um incêndio hoje sob circunstâncias misteriosas. E não só ele virou isso, mas o castelo Big Stan também foi severamente danificado. Eles o mataram? Não acredito. Aquele coelho carnívoro, cruel, Glut Bunny, foi derrotado? Mostrando por completo a nossa ira, ele segura no seu pau e mete o pauzão no chão. Mas não foi verdadeiramente uma ira, porque ele começa a dar risada, dizendo que isso é incrível, que é uma preciosidade, porque é o ciclo da vida. Um drama improvisado num jardim miniatura isolado. Eu subestimei eles demais, eles até que estão me emocionando pra valer. Neste mundo que eu criei, surge o mal, nascem heróis, e tudo se revela. Luffy, mas por que esse porra tá rindo, hein? Gigantes, eles percebem a oportunidade de poder sair perto desse cara todo doidão, vendo que a porta está aberta para fugir de lá. Só que o gigante, ele fala o seguinte, lutem na palma da minha mão, porque Hajirudin pode adorar vocês, mas eu não. E quem lembrou desse nome foi ninguém nada menos que o Zoro, porque Hajirudin foi o gigante que formou uma aliança com o Luffy lá em Dressrosa. Zoro é ruim de direção, mas pra lembrar das coisas ele até que é bom. Bem intrigado com o Chapéu de Palha, perguntando, e aí, qual vai ser seu próximo passo? O Chopper, ei, como a gente vai sair daqui agora? Porque se ele nos pegar de novo, estamos ferrados. O Sop, pode deixar que eu não vou deixar, esse está no alcance da minha mira. Satsu Midoriboshi, explodindo tudo, cara. O único feito do Sop desde o ano. Só que os Legos começam a cair depois dessa explosão. Reparando no estrago que fizeram, o Luffy fala, ei, foi mal aí, de verdade. O Sop, quem se importa? E o Luffy, meu parceiro, você acabou de fazer um roubo nessa porra. Mas veja bem, Luffy, eu consegui quebrar o espelho, só que a parede parece ser bem espessa. O Gigantão fala, ei, não tem como quebrar essa barreira. É impossível pra vocês escaparem daqui. Amo seus bonecos indefesos, tentam desafiar seu destino. E que esse é o melhor episódio de todos, então já deixa o like. E tudo isso faz parte da história. O Sandy, meu Deus, meu nobre, você não cala a boca um instante, hein?
E o Luffy, vai gato, corre gato, corre. Vai gato, gato. Gigantão, vocês são fracos, patéticos, mas tão corajosos. E que bom que vocês estão aqui, só que eles começam a falar que eles são raríssimos e dizendo o nome deles. A Nami, como ele sabe nossos nomes? Indo que nem um psicopata, ele tropeça e cai. E o Usopp pergunta, o que a gente vai fazer agora? Nami, e Usopp, desastres naturais não são culpa de ninguém, né? O Usopp, tempestades, terremotos, verdade, mano. A Nami, porque a gente teve uma experiência aterrorizante, né? Ou seja, acho que vocês estão entendendo. Todos o pessoal do bando de Chapéu de Palha foram trocados de roupa por ele. E a Nami diz, e sinceramente, esse cara me irrita muito. O Usopp, eu sei, mas ele é um gigante e não vamos conseguir, tá ligado? Pô, Usopp, aqui é seu arco, era pra você se destacar. O Sandy, eu entendo sua frustração, Nami. Porque não sai da cabeça que ele trocou você, Nami. Vamos lá, dar uma sova nele. Vamos lá, sai, Usopp, sai. Nami, não, Sandy, porque eu acredito que a retribuição divina está a caminho. E assim a Nami pega no pau dela. Só que agora vamos entender como os Chapéu de Palha chegaram lá. Do nada aparece um periquito no céu trazendo Tou Sansani. De repente, quando ele observa, está todo o Chapéu de Palha lá, ficando extremamente assustado, falando, mentira, esses são os Chapéus de Palha, e o bando dos piratas gigantes devem vir buscá-los em breve. O periquito sem saber responder nada, mas o cara ainda pergunta onde você encontrou eles. Mas pelo jeito eles estão dormindo profundamente. Gritando, isso foi um baita golpe de sorte. Sinceramente, quando eu vi que Hajirudin se tornou vassalo dele, fiquei profundamente irritado. E como membro dos novos guerreiros piratas gigantes, acabei virando o vassalo dele junto. Mas os guerreiros de Elbaf são os mais fortes do mundo. Como a gente vai servir réis humanos? Olha o tamanho dessa porra. Só que aqui a minha favorita é essa daqui. De verdade, olha a cara que ele faz olhando pra Nami, mano. Que bicho psicopata. Jogando uma dose de um remédio para eles dormirem mais profundamente. Ou seja, esse cara, é o Deus do Sol. Ele olha para cima, está a Nami. Você está pronto, Zeus? Beleza, é com você, hein, meu nobre. Vamos lá, Raikei. Mano, a Nami conseguiu sozinha, tancar a merda de um gigante com relâmpago do cacete. Isso foi completamente insano, meu nobre. O Usopp, isso passou dos limites, cara. E ela, isso é retribuição divina. O que posso fazer? Luffy, beleza, gatão. Fica aqui pra frente que o bagulho vai ser louco. Pule, gato. Vamos lá, quarta marcha miniatura. Que pena que ter que ir embora, mas tá na hora de partir do reino dos blocos. Finalmente. Bem feito pra esse gigante tarado. Gomu no Kongo Gun. Destruindo a barreira que era impossível de destruir. Todos os Chapéus de Palha começam a ficar felizes. E o Luffy termina muito feliz vendo que se espantar. O episódio já se inicia de uma maneira fantástica, porque a animação mudou pra caramba dentro do anime. Com imensos ossos de animais e também lobos correndo para todos os lados. Então partimos pro Chapéus de Palha. Luffy fala, que pena ter que ir embora, mas está na hora de partir do reino dos blocos. Quebrando a quarta parede, quase se encontrando com a gente. O Burg começa a gritar, ei, cadê o Sunny? E pergunta pros outros gigantes, ei, acharam eles? O Dory diz, não me diga que eles naufragaram. Burg fica muito nervoso e fala, gigantes, vamos mergulhar na água. Vamos encontrar vocês, Chapéus de Palha. Frank fala, opa, pessoal, eu tenho um negócio pra falar pra vocês. As buscas encerraram agora. Todos os gigantes ficam perplexos e falam, o quê? Bem aflitos, cada gigante começa a se preocupar. Daí ele diz, mas e o Chapéu de Palha e os outros? Como a gente vai fazer pra poder encontrar eles? O Frank, meu parceiro, você mal sabe que eles estão vivos, tá ligado? O Sunny não é nem um navio pra se afundar tão facilmente. Possa ter certeza que eles estão vivos. Robin aparece e fala, não é a primeira vez que isso acontece. E o Frank tem razão, pessoal. Gigante, agora tá fazendo sentido, mas o que vocês acham, chefes? Jinbei confirma que ele jogou vários tubarões dele pra tentar encontrar o Chapéu de Palha, mas não os acharam. Porque comenta que vocês já fizeram bastante por nós. Frank agradece eles por tratar o Chapéu de Palha como se fossem da tripulação deles. Burg responde, se o bando tá tranquilo, a gente tá também. Robin Zita fala, sim, vamos esperá-los em Elbaf. E os dois gigantes dizem, vamos esperá-los em Elbaf, até lá. Mas eles já estão sem comida, eu acho que é porque o Luffy já comeu tudo. O Chapéu de Palha, quando eles quebram aquela parede, eles se deparam em um nevoeiro, muita neve, muita mesma. O Chapéu de Palha tudo caem do gato, mas a única pessoa que o Sandy salva é a Nami. E ele, tudo bem, sua gostosa. Mas eles não esperavam que o gato iria embora. Chopper, fica tranquila, Nami, ele não veio com a gente por conta própria. Sandy, ei, Nami, se você quiser pode ficar com o meu casaco. O Zoro, você é tão frouxo que nem pega gripe. E o Sandy, eu ouvi essa sua espadachim de quinta categoria. O Luffy, ei, veja o Usopp, veja, olha o tamanho dessa árvore. O Sandy, mas será que isso daí não é outra criação de blocos? E o Usopp fica muito feliz perguntando quantos anos será que essa árvore tem? Com todos percebendo que tudo lá é muito imenso. Chopper, que inacreditável, ai.
se deparando com uma ponte imensa pra Dedel. Zoro, nossa, ela vai subindo até as nuvens, nem dá pra ver onde termina. Por trás dessa ponte está o Deus do Sol. Luffy, é o seguinte, meu parceiro, todo mundo aqui tenta me seguir que vamos acompanhar essa ponte. Mas essa ponte começa a se movimentar de uma forma estranha. E o que eles não sabiam é que eram vários gigantes pisando nessa ponte. Chopper, ai, eles estão atravessando a ponte. Mina, mano, o que deu no Hajirudin pra convidar aquele esquisito pro bando? É que é a vergonha de Elbaf, não Loki. Se entendemos, ela é Gert, médica de bordo dos novos piratas gigantes. Outro gigante é Goldberg, cozinheiro dos novos piratas gigantes. Essa mina gigante percebe que o corvo tava carregando o naviozão. O Goldberg, haha, intrusos têm que ser levados pra prisão, cara. Os chapéus de palha estão escondidos e começam a enxergar os gigantes de uma forma surreal. Luffy fica feliz que essa é a confirmação que eles estão em Elbaf. Luffy, mano, eu vou falar com eles ali, viu? Rapaziada, ouçam eu. Sanji chega e fala, ei, Luffy, a Nami, respeita a Nami, mano. Ela tá falando pra você não ouvir. Eita, mas que gigante gostosa. Ai, eu sabia que teria uma gigante linda, maravilhosa. Ai. Gigantes, ei, vocês ouviram alguma coisa, mano? Tá mó estranho isso. Eu também ouvi, cara. O Zoro, meus parceiros, eu tenho que falar um bagulho pra vocês, mas o que deu em vocês pra fazer essas porra? Diante da nevasca, o Sop grita, ei, pessoal, venham comigo, que o bagulho agora vai ser muito louco. Essa sincronia foi muito boa com o Luffy, porque ele também fala, bora, caralho. Mas quando o Sop dá o primeiro passo, ele, ai, meu Deus, tá balançando. A Nami percebe que a distância é muito grande, o Chopper, ei, fica tranquilo aí. O Sanji, ei, tem uns flocos de neve desproporcionais. O Zoro, ei, andem logo, se aparecerem gigantes, não temos para onde fugir. Coitado do Sop, logo leva um monte de neve na cabeça. E diz, mano, isso com certeza é uma aprovação pros bravos, cara. No momento que olham pra baixo, se deparam com vários lobos. Mas um rugido fez com que o Luffy percebesse algo estranho. O Sanji logo fala, mano, eu não vou nem fudendo, velho. O Zoro tava louco pra ir. É porque o Zoro iria se perder. O Luffy, aí, pessoal, foi esse rugido aí que eu ouvi lá no Reino dos Blocos. Vocês podem ir na frente, pessoal, que depois a gente se encontra. Todos gritam, tem muito lobo, cara. Sop, com muito medo, começa a dizer pra si próprio, seja um bravo guerreiro, Sop, seja um bravo guerreiro. No navio dos gigantes, eles percebem algo. Nas notícias é dito que os gigantes, eles atacaram Egghead. E perguntam, mano, por que mentiriam assim? No jornal tem outra coisa. Após um conflito de 100 anos, os piratas gigantes retornaram. Ao lado de Luffy do Chapéu de Palha, um dos 4 imperadores. Mergulharam Egghead em chamas. Os capitães dos piratas gigantes já vêm com uma recompensa de 1 bilhão e 800 milhões de berries. Thor, mas eu não lembro de ter retornado a nada, cara. Recompensa antes eram de 100 milhões, mas a Robin fala que o bagulho tá insano hoje em dia. Que pra ela é uma recompensa muito boa pra 2 capitães. Eles, meu Deus, que inflação, hein? Eu nem sabia que eu tava no Brasil, mas a Robin, ela percebe outra coisa no braço do Luffy. Sim, o Oda nunca esqueceu do X no braço do Luffy pra Vivi. Vegapunk dá uma risada, tipo, porque no jornal tá dizendo que assassinaram ela. O Brook, mas tem uma coisa, quando que eles tiraram essa foto? Jinbei fala que paga uma boa grana por essas fotos, então eles se aproveitaram. A Nico Robin, ei gente, quando o Luffy ele assume essa forma branca, ele tá sempre com esse X no braço? Pessoal, é verdade, dá pra ver claramente que tem uma marca. Ela diz, peraí, o braço dele está borrado, mas a marca está bem nítida. Que a Robin fica confusa, porque ela sente que já viu isso em algum lugar. E o Dur, irmão de uma dessa, falando que o Luffy, quem imaginaria que estaria pau a pau com o Ruivo, que é o Shanks? Ah, e fiquei sabendo que um tal de Hajirudin, que é lá de Elbaf, virou subordinado de vocês. Ah, Hajirudin, esse aí tecnicamente é filho do rei. Como assim, o rei de Elbaf? Quem é esse cara, mano? Então, meus parceiros, quando ele era moleque, ele era violento à beça. Eles até queriam vir conosco buscar vocês. Mas infelizmente teve um baita de um problema lá em Elbaf. Então só veio a gente das antigas mesmo. Como assim problema? Eu não tava sabendo disso. Então, pessoal, aconteceu quando a gente tava fora, sabe? Porque o rei teve outro filho, um legítimo desta vez. Luffy descendo com tudo nas neves, ele dá de cara no chão. Que friaca do cacete. Caramba, mano, que enorme tudo isso. Os blocos eram até maneiros, mas a aventura de verdade é assim mesmo. Que coisa, quem soltou aquele rugido tinha um vozeirão, hein? Que ele podia me arrumar um pedaço de carne. Ei, ei, cadê você? Cadê você que grita tão alto assim? Hã? O que vocês querem? Assim, vários lobos guarás aparecem na frente do Luffy, abrindo a boca pra cima do Luffy, mas um rugido novamente ataca. Pera, aquilo veio dali. Eu vou ter que sair correndo e ir até lá. Enquanto o Luffy caminha, é dito que esse outro filho que o rei de Elbaf teve é reconhecido como um príncipe amaldiçoado. Ele está acorrentado há anos. E pra acabar com ele, foi preciso reunir toda a tropa de guerreiros para contê-lo. E sim, ele é de outro mundo, sedento pelo fruto do diabo lendário, que é protegido há gerações pela realeza de Elbaf. E ele assassinou o próprio pai, o rei, conseguindo a fruta. Pessoas já conhecem e perguntam, por acaso o nome dele é... Sim, é esse mesmo. Se ele se soltar de novo, o mundo será estraçalhado. Ele é a
vergonha de Elbaf. O príncipe amaldiçoado, Loki. Luffy se encontra com Loki. Loki abre a boca e fala: ei, se apresente-se. Luffy solta um baita de um sorriso e diz: meu parceiro, meu nome é Luffy, o homem que será o rei dos piratas. Que? Como assim? Você quer ser o rei? É isso aí, mano, eu quero ser o rei. Mas aí, onde é que eu tô e quem é você? Como assim? Você veio aqui sem saber de nada? Foi, carai, não sei nada. Então, eu vou lhe dizer, este é o reino dos guerreiros de Elbaf, Warland, nação que outrora se dedicava ao conflito interminável, considerada a nação mais forte de todas. Mostrando como tudo é bonito, é dito, essa nação é conhecida como Elbaf. Saiba de uma coisa, eu serei o arauto neste fim de mundo. Tudo isso porque eu sou o deus do sol. Meu nome é Loki. Pessoal, caso você tenha gostado deste vídeo sobre o episódio em que aparece o Loki, já me siga para mais conteúdos parecidos ou o Loki vai atrás de você. E muito obrigado por estar presente neste vídeo. Vocês são a alegria do meu dia.